As leis no Brasil. Quinto ano. Esse é o assunto que vamos recapitular. É o assunto de história. Nós vamos começar com o primeiro poder que faz parte das leis no Brasil. Nós temos aqui o poder legislativo. O que quer dizer o poder legislativo? Quer dizer que consiste na elaboração das leis que regem o nosso país. E segundo o artigo 44, o poder legislativo, ele é representado pelo Congresso Nacional, que fica em Brasília. Só retomar aqui, o Congresso Nacional, que localiza-se em Brasília e que é representado aqui pelo deputado federal Rodrigo Maia, e que também ele não está só. Para você ter uma ideia, são 513 deputados federais. Durante o período em que eles estão prestando esse serviço, eles moram em Brasília e eles chegam ao poder através do voto popular, o voto do povo. Os estados que têm uma população menor, eles têm direito a ter 8 representantes, 8 deputados federais. Já os estados maiores, eles têm direito a 70 deputados federais. Então a gente percebe que há uma diferença muito grande entre os estados pequenos e os estados grandes. Isso promove o quê? Uma certa desigualdade, querendo ou não, né? Já que nós aqui no Amapá só podemos enviar 8 representantes. Esses aqui são os nossos representantes na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Tem algumas personalidades bem conhecidas. Por exemplo, o primeiro aí, o Camilo Capiberibe, já foi até governador aqui do estado. Então, são personalidades que, através do voto do povo, chegaram ao poder e estão nos representando lá em Brasília. Quando a gente acompanha os jornais, a gente vai sabendo notícias a respeito da atuação deles. Porque é a única forma que nós temos de saber se eles têm trabalhado em prol da sociedade é através das mídias. Infelizmente, não temos visto muita coisa que agrade, mas foram eles os eleitos pelo povo. Se queremos mudança, temos que mudar através do nosso voto. Aqui nós temos o Davi Alcolumbre. Esse é amapaense e atualmente ele é o presidente do Senado. O Senado, lá em Brasília, ele é composto por 81 parlamentares. E o nosso representante aqui do Amapá, ele foi eleito presidente do Senado. Então, se você assistir os jornais a nível nacional, você também vai ver que ele dá muitas entrevistas por ter essa função atual de presidente do Senado do Brasil, né? Uma posição interessante e, de alguma forma, deixa o Amapá em evidência. Mas não é só isso. Nós temos que lembrar que os poderes, eles não ficam apenas, né, assim, na esfera federal. Nós temos 3 unidades políticas, né? Nós temos o governo federal, nós temos o estado e nós temos os municípios. Então, os estados, eles também, né? Esses aqui são os nossos senadores, atuantes no momento. Lucas, Davi Alcolumbre e Randolph. Então, esses são os nossos 3 representantes do Senado. Mas indo aqui para a esfera local aqui do estado, nós temos aqui a Assembleia Legislativa do Estado. Se você prestar atenção na Avenida FAB, daqui de nossa cidade, Macapá, você vai perceber que essa avenida, ela é composta por muitos órgãos públicos e também por hospital. Então, é interessante você observar quando passar pela FAB, você vai perceber muitos órgãos públicos. Então, aí está a Assembleia Legislativa.
como o próprio nome já diz, ó, legislativa. Então, eles também trabalham com as leis estaduais. E ela é representada pelos deputados estaduais que foram eleitos por nós, sociedade daqui do Amapá. Esses são os nossos representantes no momento. Observe que são muitos, são 24 deputados estaduais, algumas figuras conhecidas, outras não. Mas você deve pensar, será que a forma como o nosso estado está se desenvolvendo está de alto desempenho, está de bom desempenho ou precisa melhorar? Se precisa melhorar, nós temos que mudar, nós temos que votar em novos candidatos. E essa escolha é do povo. Agora nós temos aqui na esfera municipal. Na esfera municipal, ela é composta por quem? Pelos vereadores. Se aqui é Câmara Municipal, que também fica na Avenida Fábio, tá? E aí, ó, nós temos aqui os vereadores que foram diplomados, que foram eleitos. Eles estão aí na presença, né, junto com o prefeito da cidade e com a vice-prefeita. O poder executivo. Observe o que a palavra já diz, né? Poder executivo. O que esse poder deve fazer? Justamente o poder executivo, ele tem a missão de prover as condições necessárias para as leis serem cumpridas. E nós temos direito à saúde, à educação, à segurança. E esse tipo de direito, ele precisa ser assegurado através de alguns serviços, de algumas construções. Por exemplo, construir hospitais, construir escolas, fazer concurso público para a polícia, para aumentar o número de policiais. Tem a questão de arrecadação de impostos. Todo cidadão, quando compra algum produto, ele está pagando impostos. Eu, por exemplo, esse mês paguei um imposto de R$600 na compra de um piano. Então, você imagina assim, o quanto nós pagamos de impostos e nem nos damos conta de que, na verdade, o governo não está dando nada para a gente. Ele está usando o nosso dinheiro para proporcionar alguns serviços que são necessários. E esse poder executivo, ele é exercido pelo presidente da República. Essa é a primeira esfera, né? O presidente da República, que aqui está o Palácio do Planalto, localizado lá em Brasília, é aonde o nosso presidente atual, Bolsonaro, trabalha. Então, essa escolha do presidente, nós sabemos que é através da eleição e que ele tem um mandato de 4 anos. Mas o poder executivo não fica apenas na responsabilidade do governo federal. Ele também, né, aí está nosso presidente, esse poder, ele também é dividido com o Estado. E aqui nós temos o Palácio do Governo do Estado, que fica localizado na General Rondon, esquina com a Avenida Fábio, sem contar que tem um outro prédio muito importante que fica em frente ao Palácio do Governo do Estado. E quem é que é o nosso representante executivo aqui do Estado? Nós sabemos que é o governador Valdez e o vice-governador, o Jaime, né? Então, eles são os nossos representantes. O povo escolheu, eles tiveram a maioria dos votos e aí estão no poder para executar ações, construções que de alguma forma venha beneficiar a sociedade. Mas o poder, ele também continua se expandindo na esfera do município. E aí nós temos a Prefeitura de Macapá, também na Avenida Fábio. E o que acontece? Quem é que nos representa? Clécio Luiz e a vice, a Thelma. Então, os dois são nossos representantes, eleitos pelo povo e, né, estão aí para executar
ações, construções que possibilitem ao povo uma qualidade de vida. Agora vamos ao poder judiciário. Quando chegamos ao poder judiciário, nós temos que entender que o poder judiciário, ele está ali para fazer cumprir a lei. Eu não sei se você já ouviu, não sei se você lembra, mas a Bíblia conta a história de Moisés. E Moisés, ele ouvia as queixas das pessoas. E eram muitas pessoas. Ele passava o dia inteiro ouvindo as pessoas indo reclamar, pedir que Moisés agisse contra alguém que estava ofendendo, que estava prejudicando o outro. Até que certa vez o sogro de Moisés, ele chega lá onde Moisés está habitando, né? Isso no deserto com o povo. E o sogro percebe que Moisés está muito acarretado. Então o sogro diz que Moisés precisava dividir essa tarefa, que havia situações em que ele poderia deixar por competência de outras pessoas e que as coisas mais graves ele resolveria. Então dividir grupos de 10, de 50, de 100. E assim a vida de Moisés ficaria mais fácil. Então observe que essa questão de julgar, né, de questão de defender, de garantir direitos, ela é muito antiga. E a Bíblia também diz que a lei, né, ela existe para quê? Para mostrar as nossas falhas. E se a gente faz as coisas certas, não vamos precisar ser julgados. Então vamos seguir aqui com a questão do poder judiciário, que é para cumprir essas leis em diferentes situações. Então, a função do judiciário é garantir e defender direitos individuais e promover a justiça e resolver conflitos. Quando as pessoas não conseguem resolver o conflito conversando, elas vão até a justiça, né? E vão lá resolver esse problema. Então, cabe ao Poder Judiciário fazer isso. E qual que é o órgão maior da justiça aqui no Brasil? Esse órgão é o Supremo Tribunal Federal. Então dizem assim, a justiça é cega. Observe que os olhos aí desse monumento, os olhos estão vendados. Para quê? Para que a gente não tome partido, mas que os fatos de fato sejam analisados. E o que acontece? Na questão do poder judiciário, há 3 níveis de você ser julgado, dependendo o caso, dependendo do problema. Quando são problemas graves. Então, quando você busca a justiça por algo, quem vai te julgar primeiro? É o juiz. Só que, se você tiver a possibilidade de recorrer a esse julgamento, de que a sentença não foi favorável, mas que te deram o direito, né, a própria justiça, o próprio juiz te dá o direito de recorrer, quem vai julgar o seu caso passará a ser os desembargadores. Isso é interessante, que talvez a gente não saiba, né? O que faz um desembargador. A gente às vezes assiste uma matéria no jornal e aparece lá uma pessoa com o título de desembargador. Nós vamos conhecer aqui alguns desembargadores do Amapá. Na verdade são 2. Mas vamos seguir aqui. No Supremo Tribunal trabalham os ministros. Eu coloquei a imagem aqui desses 2 ministros que eles costumam aparecer nos nossos jornais a nível nacional. É o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes foi o juiz que disse que o nosso presidente, Bolsonaro, ele pode escolher quem que vai ocupar as funções de ministros, mas que ele não pode interferir nas decisões dos governadores quanto à maneira como o governador vai administrar esse período de pandemia. Então você observa que esses ministros trabalham no Supremo Tribunal Federal lá em Brasília. Então eles são ministros da Justiça. Nós vamos passar aqui para o Amapá.
aqui nós temos o Tribunal de Justiça do Estado. Esse tribunal, que fica na Avenida FAB, esquina FAB, com o General Rondon, ele fica em frente ao Palácio do Governo do Estado. E quem que trabalha lá? Juízes e desembargadores. Então, aqui eu tenho 2 desembargadores. O que que eles fazem? Quando uma pessoa ela passou por um julgamento e esse julgamento foi dito lá nos documentos que a pessoa pode recorrer, ela pode tentar assim, uma nova solução para esse problema, quem vai agora avaliar todo o processo são os desembargadores. Eles trabalham em segunda instância. E caso eles definam lá que a pessoa ainda tem uma chance de recorrer mais uma vez, uma terceira vez, eu vou até voltar aqui, se a pessoa puder recorrer mais uma vez, aí vai lá para o Supremo, para os ministros, lá em Brasília, aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, uma pessoa pode ter 3 oportunidades de que a justiça seja feita. Ela vai para a justiça, aí os juízes vão ver o caso. Se eles disserem que pode recorrer, eles vão para os desembargadores. E se o resultado ainda couber, né, uma nova tentativa, vai para o Supremo Tribunal Federal. Assim que funciona. Agora, como é que essas pessoas aqui, elas trabalham aqui na justiça, no poder judiciário? Como é que ele vai ser um juiz? Como é que ele vai ser um desembargador? Para ter essa função, eles precisam passar por um concurso público. É diferente dos nossos políticos. Os políticos precisam do voto popular. Desembargadores e juízes, eles precisam passar por um concurso público. E para que eles possam participar desses concursos públicos, vai ter alguns critérios. Dentre eles é ter a sua formação de nível superior em direito. Então, se você quiser ser um desembargador, se quiser ser um juiz, você precisa, dos critérios, né, é ter a formação em direito. E só para nós ficarmos sabendo aqui, no Supremo Tribunal, né, no Tribunal Superior, são 11 ministros. E no Superior Tribunal de Justiça, são 33. E eles estão lá em Brasília, né, para exercer justamente o poder judiciário e fazer com que os nossos direitos sejam garantidos e que também a nossa defesa seja garantido. E gostaria de terminar dizendo para você que a Bíblia fala que há frutos do Espírito, amor, mansidão, bondade, benignidade. E a Bíblia diz assim, que contra esses não há lei. Então, se andarmos na justiça de Deus, nós não vamos precisar da lei para nos julgar. Fiquem com Deus. Até a próxima.